Estamos na 9ª edição do nosso videocast Caminho Suave, Asa Bomba. Certo, Luiz? Certíssimo. E hoje, como não poderia deixar de ser, os nossos assuntos são variados. Aí tem medicina, tem música, tem um monte de diversos assuntos, né? Marketing, que nós gravamos na passada. Hoje um querido amigo, admirado, estou falando por mim, sempre tem alguém que não gosta da gente, né, Luiz? Então, sempre vai ter, certo? Eu gosto, admiro, um músico, arranjador, compositor, maestro, o nosso querido, não vou falar não, peraí, não vou falar, é você que vai falar. Ele só foi diretor musical do Fantasma da Ópera das 2 edições daqui. Sim. Do Brasil, da Bela e a Fera, Família Adams. Eu não vou falar mais, porque senão eu já vou... foi também, sabe o que, Luiz? Jurado de uns programas da TV Cultura que eu também não vou falar. Então, apresenta aí o rapaz. Quem é? Miguel Breamonte, seja bem-vindo! Miguel, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fico feliz de ter você aqui. Alguém desse naipe, porte, desse nível, naipe, né? Musical. Competência. Exatamente. E aí sentou lá na cadeira que nós vamos judiar dele hoje, né, Luiz? Vamos saber de tudo da vida dele. De e tudo. Ele não sabe que a gente sabe coisas que nem ele sabia. Legal. Puxa aí, Luiz. Eu acho que poderíamos começar, Miguel, pelos diretores musicais, diretores de teatro com os quais você trabalhou. Porque você trabalhou com o Zé Posse Neto, o Jorge Fernando, Cacá Rossé. Tantos, Cacá Rossé, Jorge Tacla. Nossa, eu sou péssimo para lembrar nome e datas, mas inúmeros diretores. Inúmeros diretores, né? Você citou aí Cacá, o Jorginho Fernando, saudoso Jorginho Fernando. O Hugo Posson, né? Hugo Posson também. Posson. Dos Palapas. Palapatões, né? Parlapatões, verdade. Gente, o Posse Neto, que é o José Posse Neto, que é o meu querido, um amado. A gente já fez muita coisa também. E entre os musicais você destacaria o Fantasma da Ópera? Assim, seria o primeiro no seu ranking de musicais dos quais você Fantasma da participou? Ópera, na verdade, é o mais icônico. Icônico, né? Porque ele é um musical que está lá na Broadway já há mais de 30 anos em cartaz e não sai. Não sai. Incrível. Tá lá. E realmente ele é o que mais tem esse chamamento para o público, para a mídia. Ele é icônico, né? Então, com certeza, ele está no topo da lista, ou pelo menos nos 3. Sim. Mas a Bela e a Fera também. A Bela e a Fera também, né? Agora recente Família Adams, né? Foi bem Família recente Adams, agora. Acabou agora, faz 2 semanas atrás foi a última. Foi a última apresentação. Para quem curte musical, com certeza passou por isso. Miguel, conta pra gente um pouquinho assim, eu posso falar isso com vontade, com propriedade, porque aconteceu comigo também, mas a gente já sente uma formiguinha, o vírus da música no sangue meio novo, né? E você é filho do grande José Breamonte, né? Que tem uma história que aí a gente vai falar daqui a pouco. Mas como que veio isso? Até a gente estava conversando agora há pouco sobre ele falou que não foi tão prematuro assim, com 17 anos. Que também não é tarde, né, Luiz? Eu estou querendo aprender a tocar agora com 58, de repente eu consigo, né? E você também. Sim. Então, Miguel, conta pra gente da história, como é que veio a música para você? Realmente comecei tardiamente, dos 16 para os 17 anos, no final na minha época era colegial. Colegial, né? Mas é aquela coisa, aos 12, 13 anos,
já tinha uma bandinha de rock de garagem, sim, mas não estudava piano, era uma brincadeira de moleque, né? Sim, de adolescente. Sim. E tanto que eu estava no fim do 2º grau, eu estava entre estudar música, oceanografia, que eu gosto muito de água. É verdade. E psicologia. E meu pai, músico, maestro, arranjador, produtor já musical. Já estava rolando a tempo. A vida dele já, né? É. E aí quando eu falei pra minha mãe que eu estava entre essas 3 coisas, ela falou, não, música não, pelo amor de Deus. Não, música não. Eu falava isso. Minha mãe falava, isso é brincadeira, né? Estuda, meu filho, estuda, eu entendi estúdio, né? Estúdio, tá né? muito perto, né, Tá Luiz? perto, tá perto. Como se músico não precisasse estudar, né? Tranquilo, você sai da barriga da mãe tocando, pronto, senta no piano e sai tocando bar, fácil. Estudo piano até hoje, né? Ontem a gente não... Sim, tocou, ontem nós não tocamos, mas... que eu fiz à tarde em casa? Estudou. Piano. Mas, e aí, ao mesmo tempo que eu comecei a estudar piano erudito, sim, aos 17, eu já entrei num grupo de teatro amador, infantil de teatro amador. Então, eu tenho uma carreira que a música e o teatro juntas andaram juntas, elas sempre. iniciaram concomitantemente. Entendi. E aí aos poucos eu fui me apaixonando cada vez mais por essa expressão que eu uso, que é a dramaturgia musical, que é a música para contar a história. Para contar a história. Que são os musicais, a própria trilha de teatro. Cinema, teatro, balé, tudo, publicidade, tudo que é para contar a história. Sim. O teu pai era mais focado na música. Na música mesmo. Não, em arranjo, estúdio, ele era mais estúdio. De LP, na época, né? Era um LP. Outro dia desse eu escutei, eu não sei o que é LP, depois vocês me contam. Outro dia eu estava vendo um programa, era um documentário sobre a música na década de 70. Sim. E tinha uma galerinha que fazia a voz, né? Saía do estúdio, entrava no outro, entrava no outro. Então tinha já o pessoal... o tempo que a gente ganhava muito dinheiro com música, né? A gente não, eles. E aí, várias pessoas, eu não vou citar o nome aqui, mas gente famosa, falou do Breamonte, José Breamonte. Não, que ele veio aqui, viu e fez um arranjo, fez não sei o que e tal. Então, naquela época, rolava bastante. Meu pai trabalhou muito. Durante décadas. Tem muito trabalho dele. Não ficava em casa. Isso, ele estava em casa, ele estava no quartinho lá, no piano, fazendo os arranjos para a produção que estava... Sim. Ele não saía do estúdio. Isso... Era uma outra época, né? Era bem diferente de hoje. Puxa aí, Luiz. O trabalho com o Edson Cordeiro, que eu acho que também é um momento importante da sua carreira. Importantíssimo na minha carreira, sim. Tanto como que me trouxe uma visibilidade como artisticamente, né? Eu conheci o Edson em 84, 85. Eu estava iniciando a criação de um musical chamado Amapola, que foi todo autoral, música toda minha e tal. Era uma ópera rock. E ele foi em casa para fazer uma espécie de audição para participar do elenco. E a hora que ele abriu a boca, o nosso queixo caiu, né? Porque 18 anos, o menino tava... cantando 1 milhão. Aquela energia, aquela voz. Ele participou do elenco, obviamente, participou do espetáculo. E os anos se passaram. Aí, uma hora, um evento aqui, a gente fazia alguma coisa junto. E no início dos anos 90, acho que em 1990 mesmo, apareceu a oportunidade de fazer um show. Um produtor se interessou por ele. Ele me chamou para fazer a direção musical, os arranjos, e a gente começou com um trio. Armei piano, baixo acústico e percussão, e fizemos temporada em São Paulo, temporada no Rio, e bombou. Assim, chamou a atenção com certeza. De muita gente. E aí vieram os 3 CDs, vieram turnês nacionais, turnês internacionais, a gente foi... sei lá quantas vezes para a Europa, turnês de 40, 50 dias rodando a Europa, às vezes com banda, às vezes só eu e ele, ou às vezes piano, percussão e o Edson. Fizemos com orquestra, com todos os arranjos meus na Europa, inclusive.
rodamos o Brasil, tocamos no Montreux Jazz Festival, no Den Haag Jazz Festival, que é incrível esse festival. Né? E o Prêmio Sharp? E o Prêmio Sharp. Então, aí, os 3 primeiros CDs dele, que eu fiz toda a criação, a direção musical, os arranjos, o primeiro e o segundo tinha a produção musical de outro artista, mas era uma espécie de produtor também, e o terceiro eu fiz tudo. Era produtor, diretor musical, arranjo. E os 3 CDs, eu fui indicado como melhor arranjador nacional no Prêmio Sharp, à época. E dos 3 que eu fui indicado, eu levei 2. Ganhei 2 prêmios Sharp, em 92 pelo primeiro CD e em 96 pelo terceiro CD. Que maravilha. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu não tinha lobby, não tinha nada. Sim, não tinha talento. E era um prêmio sério, né? Era um prêmio sério. Era um prêmio sério. E foi realmente... Mas, cara, eu não sou de ficar lambendo meu ego, mas realmente o trabalho com Edson Cordeiro teve coisas artisticamente eram incríveis. E além dos CDs, eu fiz muito palco com ele. E era emocionante. O cara é um talento incrível, porque ele também fez teatro. Então não era só uma voz, uma coisa. Tem todo ele tinha uma verve, ele tem uma verve, uma expressividade, uma teatralidade muito forte, intensa. É verdade. Ele gravou, eu lembro que ele gravou, eu não sei se foi, aí você pode me tirar essa dúvida, se foi só para propaganda de um carro. Não. Foi a gente fazia Rainha no da Noite. show Rainha da Noite do Mozart com o Satisfaction do... Ai, ia falar de Purple, não. Do Rolling Stones. A gente fazia no show. Sim. E aí isso foi pro primeiro CD. Ah, tá. Então foi isso. Aí, à época, a Ford, né? Cadete. Não, Cadete. O cara era lançamento do carro Cadete. Cadete. Aí usou foi um carro para propaganda. Claro que foi uma outra gravação. Sim, foi claro. Que a gente fazia. Sim. Mas usou... Maravilhoso, né? Aquela voz dele. Nossa, maravilhoso. Aí, e o pior é que aí você anda, às vezes, ouvindo as conversas, na época você falava, você viu aquela música que fizeram para propaganda do carro? Ai, dá tédio, dá uma preguiça. Eu falo, na época, quando o Mozart comprou esse carro, tinha acabado de lançar, o Mozart comprou 0. E aí, na verdade, depois, o Beethoven indicou. O Beethoven que indicou, falou, vai lá e compra, porque... E fala do meu nome que você tem desconto. Foi o Beethoven que indicou. Eu tô falando isso, viu, gente? Porque a Rainha da Noite é um pedacinho de uma peça que o Mozart compôs e o Edson Cordeiro cantava. E aí, como o Miguel falou, eles usaram na propaganda e vocês faziam no show isso. Fazíamos Você show. Você imagina isso misturado com Satisfaction? Pensa. Pensa bem. Né? E por falar nisso, fazer fofoca também. Sim. Esse lance de passear com diversos momentos da música, né? Porque a música, ela é uma linha do tempo, né? Sim. Nessa época rolava isso, na década de 50 bossa nova, depois rolou mais isso aqui, década de 70 foi maravilhosa, e isso no mundo, não é só no Brasil. Claro. E esse lance de navegar por diversos gêneros muito legal. Estilos, né? E aí, eu e Miguel estamos pensando, já fizemos, né? Não, já executamos. Já executamos, nós, mas... exato. Já está, ainda está, não teve a van premiere ainda. É um show. Pronto, né? Isso, que aí rola ali Menino da Porteira, rola U2, rola Piazzolla, rola Piaf. MPB, Piaf também, Piaf, Então é assim, uma coisa assim bem... Tim Maia. Tim Maia, é bem homogêneo o negócio. E nós vamos... bem homogêneo. Não, é que eu falo, é sempre música, né? Tem 12 notinhas. Tudo é música. Sempre tá aí dentro, não tem problema. Tudo é música. E nós estamos pensando não, já fizemos, só vamos passar um polidor vamos na história. azeitando, né? Isso, vamos azeitando. Eu e Miguel...
de baixo e piano, e aí de repente rola um trio, né? Sim. E aí, Luiz, se você quiser cantar, também pode, viu? Ó, você é cantor. Posso tocar um triângulo? Assim, no momento do show. Momento e tal, Duas. Mas dois toques é ali. o que eu falei pra você. O cara fica esperando, lendo a parte lá, ele toca o triângulo no compasso 282. Exatamente. Né? Só que no fica ali. 282 todo mundo olha pra ele. Se você não tocar, meu amigo, a casa cai. É a piada, né? Né? Se tem um cara do triângulo, do bumbo, sei lá, que espera 287 minutos de música, ele tem que levantar e tocar o triângulo. Né? Exatamente. E ele esquece. Ele esquece. Ele ficou Não, é distraído. tanto lá. tempo, né, que o cara começa aí, lê uma, lê duas, lê três, Ele vai até que chega a acompanhando hora até o que momento, para. né? Exatamente, é isso aí. Diga lá, Luiz. Não, eu gostaria de perguntar para o Miguel Breamonte como é que é trabalhar com Hermeto Pascoal e banda sinfônica? O que é isso? Ah, cara, foi um... Poxa vida. Nossa, Hermeto. Meu pai ganhava muito LP. Sim. Mas E eu estava no começo dos meus estudos, tinha uns 17, 18 anos. Já de piano. É. E eu achei um LP em casa do Hermeto Pascoal, que foi o primeiro LP da vida dele, dele mesmo, chamado A Música Livre de Hermeto Pascoal. Onde tinha Bebê, tinha Chorinho pra Ele, os originais. Os originais. Sim. Eu pus esse LP para tocar. Esse LP mudou minha vida. Mudou minha vida pessoal e minha vida musical. Foi um marco para mim. E depois de 20 e tantos anos, acho que 30 anos, eu nem lembro quando foi o banda, acho que foi na década de 2000 e pouco, eu fiz uma peça sinfônica baseado no livro do Hermeto, que é o calendário musical, onde ele se propôs e fez. E fez mesmo. Uma música por dia durante um ano. Ah, que maravilha. E não é que ele fazia 2 músicas num dia, 5 no outro, não. Era um por dia. Todo dia ele acordava e fazia uma música para aquele dia. Eu peguei esse livro do Hermeto, toquei, olhei uma por música por música, todas elas, e fiz o que eu chamei de as 4 estações do Hermeto. Ah, que maravilha. Peguei que legal. várias dessas músicas e fiz outono, inverno, primavera e verão, acabando com o verão. Que acabava, inclusive, com o frevo que ele compôs, que estava nesse livro. E ficou uma peça para a banda sinfônica de quase, sei lá, 13, 15 minutos, uma peça grande. Inclusive, essa peça foi para o CD da banda sinfônica, virou hit da banda sinfônica, porque ficou incrível. E a estreia dessa peça foi no Teatro Sérgio Cardoso, com a banda sinfônica, a Bel... Não, que não foi... Foi a... Esqueci o nome dela. Foi a maestrina que regeu essa noite. E com a presença do Hermeto Pascoal. Nossa, perfeito, né? Ele tocando, fez o show, fez outras peças e participou. Tanto que eu pus espaço na coisa para ele improvisar durante a peça, né? Essa música. Cara, é uma coisa que vai estar guardada comigo. Com certeza. Meu pai, inclusive, trabalhou com Hermeto. Meu pai falava, Miguel, a gente tocava na baiuca, no intervalo, você ia no banheiro, o Hermeto estava trancadinho lá estudando flauta. Estudando flauta no banheiro. Não tem jeito, ele é fora do aquela nosso... musicalidade. É uma bicho, um anjo. Eu não conheço pessoalmente, anjo. mas todo mundo que conhece, que eu tive contato, fala a mesma coisa, que é uma pessoa assim... fantástica. Não, ele liberou direitos autorais, ele fala, a minha música é pro mundo, é pro não universo, é minha. Não é minha. Não é. Fui eu que incrível. fiz, só. Musicalidade na veia, assim, né? Não, exalando musicalidade. Fora como pessoa, né? Eu sempre mudo, eu sempre penso assim, é uma opinião particular, até comentei isso com o Miguel agora não faz muito tempo.
esses dias. Que as pessoas, o profissional, tem o profissional e tem o ser humano. É verdade. E eles não se separam, porque você é uma pessoa só. Então, às vezes, você pega uma pessoa que é extremamente profissional, técnico, um virtuoso, mas como pessoa... É difícil de lidar. É complicado. Então, é difícil você juntar essas duas coisas, né? Mas às vezes acontece. Como a gente vê aí em vários exemplos que são assim e que são contrários também, né? Tem aí espalhado para o mundo. Tem de todo jeito, né? Isso Mas aí. eu consigo separar o artista do cidadão. Mas precisa. Até porque, falando a gente vai falar de musical também, estava falando agora há pouquinho, você ter... Vamos pegar aí vamos escolher aqui um Fantasma da Ópera, mais ou menos. Quantos músicos tem no fosso do teatro? No Fantasma, na primeira versão, acho que tínhamos 19 músicos. Então, olha só, vou colocar aqui. 19 músicos. No elenco... Eram 42, acho. Mais 19, então já deu aqui 59. 59, mais iluminador e tal. Então vamos colocar aqui 70, fácil? Ou não? 70 o quê? 70 pessoas? Não, imagina. Muito mais. Só de camareira são quase 20. Ah, não, mais. Camareira. Então vai dar camareira, 100 pessoas fácil. Não, mais. Chega a quase 180, quase 200. Então você imagina você conviver... 200 pessoas. No mesmo espetáculo, e assim, de uma forma, querendo ou não, é uma empresa, querendo, né? Você vai lá, senta, vê o espetáculo, mas por trás daquilo tem uma empresa, você tem pressão, você tem prazo, você convive com as pessoas. Tem horário. E as pessoas são diferentes, tem horário. Então, é um laboratório que a gente estava falando agora. Você saber lidar, que nem ele está falando, separar uma coisa da outra, precisa. Porque senão você não consegue fazer. Viu, galerinha? Vocês que estão querendo fazer musical, que acha que é que nem cantar no quarto lá e bota um negocinho atrás, tem horário para cumprir. Não pode. Tem um monte de coisa que não pode fazer. Sabe? É uma empresa. É uma empresa. É porque o pessoal confunde. Eu acho interessante, pegando o gancho, agora eu vou sentar o cacete, porque outro dia eu estava com vontade de falar isso, mas não teve chance. O pessoal fala, eu sou músico, mas não tem emprego, o pessoal não me respeita como músico. Lógico que não respeita. Você sobe no palco bebendo, você chega na hora. Chegar na hora, né? Pontualidade. Aí você quer cobrar, pô, o cara tem que me tratar como um profissional, mas você não é. Né? Porque assim, tocar, né, no tempo, afinar, babá, isso é básico. Né? Se você vai ser, você precisa ser. Agora, tem um outro lado que o pessoal não tá nem aí. Cumprir prazo, cumprir hora, cumprir compromisso, combinei, tô lá. Ah, mas o Luiz me chamou para tocar. Eu ia tocar com o Miguel e eu ia ganhar 10. O Luiz me chamou para ganhar 20. Eu deixo o Miguel na mão e vou tocar com o Luiz. Isso aí o que é? Molecagem. Aí você não tá querendo ser profissional. É verdade. Né? O Miguel vai falar bem disso aí porque convive com isso todo dia. Além dos musicais que eu falei, ele ainda toca com artistas aí. Aí depois, se ele quiser falar, ele fala. Né? É isso. Mas tem... Vai lá, Luiz. Pergunta e puxa o trem. O Gonzaga Sinfônica. Eu preciso puxar a brasa pro meu sobrenome. Pedir licença pro Miguel. Vocês já viram, aí no GC, o nome dele é Luiz Gonzaga Neto. Então, se ele não for santo do Luiz Gonzaga, ele vai ser sanfoneiro. Foi também um projeto com a banda sinfônica. Quem me chamou dessa vez foi o Abel Rocha, que era o Abel da Banda Sinfônica São Paulo. O diretor artístico da Banda Sinfônica à época. E ele me chamou, a direção foi do José Rumi Chachá, e eu fiz todos os arranjos para a banda sinfônica na verdade era um concerto, um espetáculo que narrava a história do Luiz Gonzaga, né? Sim. Então tinha acho que a Maria Paz cantando, tinha o Sérvulo Augusto também tocando uma viola e fazendo umas intervenções. Que bacana. E quase 80 músicos no palco, né? Então, imagina a sonzeira que era isso. Era uma sonzeira. Incrível, foi muito bonito esse espetáculo. Foi muito bacana. Pena que a banda sinfônica foi extinta. Né? Por que será, né?
Eu tenho amigos que tocavam, né? E eu vi o movimento todo, acompanhei isso desde do início. Mas assim, a cultura aqui né? É sempre de ladinho, né? É verdade. É um assunto muito complexo, né? Bem complexo. E até eu tenho uma visão um pouco fora da bolha da classe artística. Sim. Né? Sim. Eu tenho uma visão um pouco mais macro. Entendi. Vamos dizer assim. Entendi. Eu vejo a nação. Eu não vejo a classe artística ou isso ou aquilo. Sim, é verdade. A minha preocupação é a nação que eu vou deixar para o meu neto e para minha filha. Sim. Porque o meu filho já está com 42 anos de idade, ele já tá, a vida dele já está... 42? Vai fazer 42 Mas como agora. pode? Você tem 45? Acabou de ele falar nasceu para dia nós. 7. Ah, então tá certo. E aí? O Luciano, meu filho, meu amado filho. Então, Tem o é Luciano. Músico também, é músico também. Ah, então, tem o Luciano e a E a Nina, de 2 anos e meio. Que tem 2 a anos princesinha. e meio. Que legal. A E o princesinha. meu neto. O Aí Nuno, já que tem o neto. vai fazer agora em outubro 8 anos. 8 Que anos, legal. que legal. E aí, eu tenho uma visão fora da bolha, como eu disse, e para mim, sem cultura, nos resta a barbárie, certo? E cultura vai desde a alimentação, ou desde a culinária, melhor dizendo, ao poeta, à música, às artes cênicas, à literatura, a moda, vestimenta. Cultura é tudo né? que se produz, que se cria, Exatamente. né? Sim. Na sociedade. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque fica essa coisa atualmente dessa guerra de que a cultura, os artistas estão sendo jogados na lata. Não, e voltamos até aquela coisa do respeito. Respeito, você não compra, você conquista. Perfeitamente. O líder Perfeitamente. é diferente do chefe. Completo. O princípio é o mesmo. Completo. Você conquista a liderança, inclusive pelos exemplos. Sim. É isso Né? mesmo. A minha filha aprende mais pelos exemplos que eu dou Sim. nas minhas ações do que da palavra. Sem dúvida. Claro. Não que a palavra não tenha força, tenha, mas somente aos 2 anos e meio de idade, ela vê os meus gestos. Ela é uma vê as esponja. minhas ações. Ela está absorvendo isso tudo. Sem dúvida isso. nenhuma. Então, a cultura tem também que se dar o respeito. Perfeito. Ela e por isso que eu comecei que sem cultura nos resta a barbárie. A cultura é fundamental. Sim. É fundamental. Aí durante a pandemia, aí eu contestava a classe artística, caía de pau em cima de mim. Agora na pandemia eu descubro que eu vivo sem avião, eu vivo sem ônibus, eu vivo sem carro, mas eu não vivo sem a cultura. Give me a break. Sabe? Pare de lamber o próprio ego. O artista, não vivo sem... Sem avião você não tinha alimento na sua casa. Sem um navio você não chegava a soja que vai trazer a comida da ração, da galinha, do ovo que você vai... Sim. O ovo frito. Gente, é muito sem noção. Não tem consciência do macro. Ao mesmo tempo, é o que eu falo, sem cultura resta barbárie. Sim. Porque sem a cultura estaremos falando qualquer coisa, estaremos nos agredindo, Sem dúvida. matando uns aos outros. Sem dúvida. Não haveria civilização. É isso aí. Então, a coisa não pode ser desconectada. Aí fica essa coisa, o Miguel está atacando, não estou atacando os artistas que estão atacando a sociedade ao dizer uma coisa dessa. Sim. A cultura é tão importante quanto o produtor de... O caminhoneiro. O caminhoneiro. É uma rede. A engrenagem não vira sozinha. Não existe cultura e não existe o resto, e não existe o resto sem cultura. Sim. É muito... Teve uma outra coisa que me irritou também, que
eu também combati e a classe artística veio em peso em cima de mim. Eu estou falando isso, nem deveria estar falando, porque... Miguel, o lema nosso, né, Luiz? É assim, não temos o rabo preso não, eu ninguém, não devo nada para ninguém, então, fale o que desde quiser. adolescente eu nunca tive tribo. Entendi. Eu nunca Sem fiquei tribos. levantando bandeira desse ou daquele, Sim. disso ou daquilo. Nunca tive tribo. Eu sempre fui muito... Não é individualista. Não, né? não individualista, Não é mas eu me informo, eu pesquiso, eu leio muito, assisto muita coisa. Eu sempre estou estudando, seja o que for. Estudando nessa coisa de absorver e procurar informar, sempre para as melhores fontes possíveis. E eu nunca tive tribo, tanto que eu escrevo para a orquestra sinfônica, escrevo para uma banda de rock and roll, a gente toca o Piazzolla, mas vamos tocar o Raul Seixas também. Legal. Entendeu? Então eu não tenho... e aí eu vejo, rolou um texto na internet há alguns anos. Ai, como o artista sofre, ninguém sabe como a vida do artista é difícil, porque não sei o que. Aí eu peguei, botei esse texto e falei, gente, pelo amor de Deus, parem de se vitimizar que o artista... Quem sofre, que não tem reconhecimento, é o cara que acordou às 4h30 da manhã na lavoura, povão, né? pra ficar... Botando comida no seu prato. Botando comida no seu prato e vai dormir às 7 horas da noite. E que ganha uma e enxadando o chão para botar a sementinha. É o lixeiro que tá pegando no frio e no inverno, na chuva, pegando o lixo que você jogou fora e nem separou para reciclar. Sim. Qual o reconhecimento que esses caras têm? Nenhum. Hoje em dia o agro, inclusive, é demonizado. Sim. Então vamos parar de que sabe. Ai, o artista... Cara, pelo amor de Deus, vai um Médico Sem Fronteiras trabalhar na África, você vai ver o que é sofrer, ver desgraça, ver miséria e não ter reconhecimento algum de ninguém. É verdade. Aí vem com esse papo, o artista sofre. Claro que tem problema, não estou falando que o artista não sofre, que não tem... Todas as classes mas têm. pelo amor de Deus. Sem dúvida. Pelo amor de Deus. Eu acho que assim, sempre quando você... É que esse... me irritei, vou embora. esse andar que ele está falando, esse andar de prédio, é um andar que nem todo mundo consegue ver. Né? Porque assim, você vê o que a sua mente está preparada para enxergar. Sim. Então, é o que ele falou. Se você estuda, se você... Né, quando você conta assim, eu toco o Menino da Porteira, mas eu toco Astor Piazzolla. O cara fala, mas peraí. Menino da Porteira, música raiz brasileira e Piazzolla... Tá, e qual é o problema? Né? De repente, se o cara não conhece, não porque música é música, né? Para mim, pelo menos, tem a boa e tem a ruim, ponto. Acabou, né? E para você ter esse tipo de visão na área política, é uma visão macro, né? O que ele está falando é exatamente uma visão macro. Porque se a gente olhar uma visão micro, aí a gente começa, mas pô, Luiz, a nossa vida de músico realmente tá ruim, porque nós batemos ali na porta, o cara quer pagar um cachê de R$50. Os caras não respeitam a gente e tal. É o que eu tô falando, não é que eu não reconheço os problemas que a classe artística que tem. Possa vir a ter no seu dia a dia. Eu passei por grandes problemas durante a pandemia, como outros milhões de artistas. Claro. Sim. Não é isso que não tô falando que a gente não tem problema. Mas falar que os nossos problemas são terríveis, que a gente não é reconhecido, É que é uma forma de você pesar o negócio pro seu lado, né? Claro. É o mimimi, a vitimização. Isso. Mas sabe o que acontece? Que nem dizia o Sartre, o inferno são os outros. É isso. Outro, né? A culpa é sempre dos outros. Sempre dos outros. E outra, hoje existe uma ferramenta poderosíssima que pro bem e pro mal, que isso aí já virou, todo mundo fala, né? Que é a internet. Então, antes, essa nossa conversa aqui podia ser num bar, podia ser na minha casa, na sua ou na dele. Agora, esta conversa, ela daqui a pouco, ela vai estar ela ganha liberada, ganha o mundo.
né? E isso, o que acontece? Se é uma coisa de conteúdo, uma coisa legal, se não é, porque funciona dos dois lados, Sim. tanto para um lado como para o outro. Claro. Às vezes abre o olho da pessoa, né? Alguém está ouvindo ele falar, pô, é mesmo, né? Deixa eu dar uma estudada a mais para ver que para a água chegar no copinho, a água mineral para chegar aqui, alguém transportou, alguém tirou, né? O feijão que eu vou comer no almoço ou o pão que eu comi de manhã, que horas que o cara levantou para fazer o pão? Né? O cara trouxe a farinha. Como é que a farinha veio da Argentina? Ou veio, né? Não veio sozinho, né? Você não sopra o trigo, ele cai na padaria. Tem todo um processo. Só que assim, é muito mais fácil, é o que você falou. O mimimi o cara coloca lá e o outro escuta e fala, nossa, é mesmo, né? Vitimizado também sou. E aí começa a existir aquela identificação, né? Você se identifica com aquela conversa e replica. Aí vira, cara, aí alguém tem que chegar e falar, para, vamos olhar esse negócio, como é que tá funcionando direito? E aí é o que acontece. E aí você sempre apanha, né? Porque você põe na internet, qualquer coisa que você põe hoje, você apanha de qualquer jeito, né? Você põe uma opinião, eu gosto do azul. O pessoal que é do cor-de-rosa, pô, mas você só gosta do azul. Eu falo, não, gente, desculpa, eu gosto do cor-de-rosa também. Aí a outra galera fala, pô, mas e os amarelos? Não tem jeito. Não tem jeito. É a gente ser a gente e pronto, acabou. Diga, Luiz. Olha, Vila, eu tô adorando a entrevista, mas o que eu quero saber mesmo do Deus. Miguel é por que Príncipe Submarino? Por que Príncipe Submarino? É esse? Cara, eu sou irreverente, eu sou um moleque. Tanto que eu sou o tio que a criançada fica esperando chegar na festa. Tá muito chata essa festa. O tio não chegou ainda. O tio não chegou ainda. Muito sério. Eu sou muito moleque, então eu tiro sarro de tudo, inclusive da minha própria persona. Deu mês. Deu mês. Deu mês. Eu nem sei de onde surgiu, mas é uma brincadeira. E como eu te falei, as pessoas me perguntam, por que Príncipe Submarino? Eu falo, príncipe é óbvio, né? Claro, é lógico. Submarino é porque vários fatores. Eu gosto de tudo que é água. Eu gosto de beber água, eu gosto de nadar, eu gosto de mergulhar, eu gosto de surf, eu gosto de tudo que é na água. Eu curto. E quando eu era criança mesmo, 4, 5, 6 anos de idade, tinha um seriado chamado Namoro Príncipe Submarino. Exatamente. O Príncipe Submarino. E aí eu falo, Príncipe Submarino, os olhos cor de mel, que eu tenho pensado. É verdade. Eu tenho a personagem que eu tá meio aposentado, porque eu levei muito cacete, fui coisa que fala só de política no Facebook, que era o revoltado da tapioca. Da tapioca, verdade. Eu vou criando esses personagens... Inventa um nome. Príncipe Submarino é bom. Não, eu fui até brinquei com ele. Eu fui assistir o Forever Young e a música é dele, né? Quer dizer, a direção musical é dele. Diretores, o Jarbas de Mello. O Jarbas Nome de Mello, O Forever Young. E aí ele tava, cara, de peruca. Mas um velhinho. Aí eu fiquei olhando, falei, uai, cadê o Príncipe Submarino? Um velhinho tocando piano. Esse Forever Young é um espetáculo que eu tenho muito apreço, muito carinho também. Muito legal. Muito legal. Muito bacana, né? Que faleceu, né? O Tumura já estava em temporada. E o Tumura não era só colega de trabalho. A gente tinha já feito vários trabalhos juntos. E era um amigo pessoal, né? Ele morreu durante a temporada. Foi bem difícil. Quem que entrou no lugar dele? Logo de cara entrou um que era substituto sabia um pouco do espetáculo. A gente parou uma semana, né? Porque tem que entrar, né? É o que eu falo, é uma empresa. Tem que entrar. Ainda que esse espetáculo era menor, né? Não era um espetáculo. Mas a gente parou, ninguém aguentava subir no palco. Inclusive o Tumura, no final do espetáculo, falava de um texto sobre a morte. Eu me lembro. Era ele que falava o texto final do espetáculo. E aí pegou... Nossa, pegou forte. E ele era um amigo pessoal. Quem que era o elenco original? O elenco original era o Carmo Dalla Vecchia, que é um amado querido, o próprio Jarbas Homem de Mello, a Cláudio Hanna, o Tumura, eu, a Paula Capovilla. E a Paula Capovilla. Paula Capovilla.
Foi muito legal. E a Fafi Siqueira. A Fafi Siqueira, a Fafi estava também, era enfermeira, Esse verdade. espetáculo é incrível. Talvez a gente volte a fazer uma temporada, algumas viagens ano que vem. Muito legal, Forever Young foi legal. Porque somos nós, daqui 40 anos, todos morando no asilo dos artistas, como que é? Retiro dos artistas grátis. Você imagina eles todos trancados. É muito legal assistir, vale a pena. Eu não vou falar que a música é legal porque é sacanagem, né? Mas é legal. O espetáculo é muito legal. Muito legal. Diga, Luiz. Eu sei que o Miguel participou e fez muita orquestração e participou de muitas orquestras. Você nunca pensou em criar a orquestra Briamonte? Briamonte Orquestra? Não. Com CH, né? Com CH, né? Orquestra não. Eu tive vontade, década de 90, eu comecei a tentar criar um espetáculo onde eu tinha uma mini orquestra, ou 2, 3 atores, cantores, e fazer um espetáculo com música original, contando alguma história. Para mim, até na época eu pensava uma coisa da ciência e as artes, mas acabei nunca levando isso, e a vida mudou muito também, né? Hoje, você botar um espetáculo no ar é muito mais complicado. Mas criar uma orquestra, não. Eu queria muito fazer mais cinema. Mais cinema. Eu amo cinema, e você ter na tela em casa as cenas e você criar as músicas olhando aquela cena, para mim é um PlayStation número 10 Plus Mega Hiper. É muito legal. É uma diversão pura. Sim. É pura diversão. Sim. É muito instigante. Sim. Miguel, então você fez o Salve Geral com o Sérgio Longa, Sérgio Rezende. E o Assunto de Família também, direção dele, 3 temporadas. 3 temporadas. E você também fez curtas. Curtas-metragens. Né? Também assim, fazendo sempre a trilha. Né? Sempre a parte musical, não só às vezes as pessoas confundem sonoplastia. Sonoplastia é o barulho da porta batendo, não sei o que. A parte musical do cinema. Do Salve Geral eu ganhei prêmio para o melhor trilha no Festival de Ribeirão Preto, alguma coisa assim. Que legal. Esse lance de criação, eu acho... Criação é o máximo. Mas você está falando que você tem vontade de fazer mais também música para publicidade, não é? Não, assim, publicidade, a gente estava conversando um pouco aqui, eu estou falando aqui da região, como que é a publicidade aqui na região, porque é uma forma de dramaturgia musical, porque você está contando a história de um produto. De um produto, sem dúvida, claro. Mas, e também por entrar num mercado que pode render frutos. Claro, é bem legal. Que é bem legal. Quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Estou com outras ideias, inclusive, hoje aqui. Sim. Aliás, gente, nós estamos chegando. O legal é assim, eu até trouxe aqui, na verdade está aqui, porque eu ia entregar para ele. Deixa eu mostrar para vocês, assim, ó. Opa, esse aqui não é. No nosso repertório tem Amy Winehouse. Tem Amy Black to Black, Tears in Heaven, Smoke and Water, California Dreamer, Beatles, Tim Maia. Tem coisa pra caramba. Led Zeppelin. Mais legal, Led Zeppelin tá aqui. Aliás, o Led Zeppelin, Stay to Heaven aqui, ó. É uma bula, né? Olha isso aqui, ó. Tem um monte. Só que o mais legal, sabe o que é que eu curto mesmo tocar com o Miguel, que é assim, isso aqui é um guia só, né? Então, vamos lá, vamos tocar, vamos. Então, olha aí, que tom que é, tal. Então, rola o tema, cara, e depois seja o que Deus quiser. Eu não sei para onde vai. Aí, e isso é uma coisa muito legal que eu acho que a gente conquista com o tempo, né? Você não aprende isso. Né? Você não entra na escola, eu quero aprender a fazer isso aí, você não aprende, você aprende a tocar e depois você aprende a viajar com o tempo, né? Isso é muito legal, o fato de você poder viajar de um lugar para outro
e sem o comprometimento de fazer aquilo daquele jeito, igualzinho. Não, né? E de repente a gente vai tocar Beatles, essa música dos Beatles de um jeito hoje, e amanhã já vai ser completamente diferente. Jeito. Isso é muito a minha cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Por isso que eu acho que a gente se deu super bem nesse... Eu também curto muito isso aí. Então, foi então, muito legal. Pena que não rolou coisa. Mas vai rolar, já. Mais alguma coisa aí, Luiz? Como jurado do Cultura Musical Talentos, assim, como é que é essa experiência? Como é que foi? Como é que é essa experiência? Uma experiência bem interessante, mas o que mais me chamou minha atenção foi realmente o talento dos cantores, né? São incríveis, coisa né? muito legal, gente coisa com muito uma boa. técnica vocal. Né? Uma técnica, e a coisa que eu mais dou importância, a expressividade, a verdade. Eu uso muito a palavra verdade, a realização da verdade. Então, eu vi gente com esse talento, não só a técnica exemplar, ou a voz muito bem colocada, muito bem preparada, mas a verdade, porque você pode ter uma voz linda e não emocionar ninguém. É verdade. Você pode falar, eu uso um exemplo que é até piega, você está assistindo um espetáculo, você fala, nossa, que voz linda, né? A gente vai na pizza ou vamos comer um filé pra mim? Aí já... Aí não pegou. O encanto, aí, ou né? então, pode até não ter uma técnica boa, mas vamos dizer que tem uma técnica boa, seja uma linda voz, mas que canta com útero, que canta com verdade. Você fica assim, ó. Você fica assim, Trava. você não tá preocupado se você vai comer japa ou pizza. Fome. E aí você vai pro japa ou pra pizza, vocês vão falar, nossa, que emocionante. Exatamente isso. Isso aí, eu acho, isso que ele falou, eu acho assim, não é só a música que você ouve e vê a pessoa tocar. Tem o lado inconsciente, subliminar, que às vezes nem o artista sabe o que é. Mas a pessoa que está assistindo fala, não sei o que é. Mas é o que você falou, emociona. Bateu no coração. Quando vem com verdade. Exatamente. Com verdade. Por isso que eu não que gosto hoje está faltando um pouquinho, né? Um pouquinho não, bastante. Que eu não gosto muito em teatro, se usa muito a palavra intenção. Não, essa personagem, esse texto, essa fala tem que ter intenção tal. Eu não gosto dessa palavra intenção. Intenção, o inferno tá cheio, não tem uma coisa assim? Tem mesmo. Então não é intenção, é a realização. Tem que ter verdade. Sim. Não tem que ter intenção. Ou não. Não, Não tem mais ou menos. Isso aí, eu acho que na área artística ou não é, não tem mais ou menos, né? Eu acho que eu já comentei isso com você, na faculdade de música, no primeiro ano, no segundo ano, eu tive um professor de harmonia, me lembro o nome dele até hoje, que falou logo, assim, já meteu o pé no peito da galera, porque a galera já entrou meio toda, né? Porque o cara entra, faculdade de música, o cara acha que já vai sair o Mozart, né? Aí ele falou, gente, deixa eu só falar para vocês. Quem entrou artista, quem entrou no nosso caso músico, vai sair músico. Sim. Quem não entrou, não vai sair. Cara, assim, pensa no maracujá a vácuo. O pessoal fez assim, ó, murchou. Porque acontece o quê? É isso mesmo, a faculdade, o conservatório, o professor, vai te dar as ferramentas, vai te ensinar. Agora, se você não tiver a verdade, o talento, esquece, não rola. Não rola. Não adianta, não emociona. Você pode ser tecnicamente perfeito. Mas é o que ele falou. O cara tá arrebentando lá, as teclas do piano estão caindo para fora e nós estamos conversando aqui que nós vamos jantar depois. É isso. É isso. E às vezes o cara toca um negócio assim, meia dúzia de notinha e faz acabou, resolve o problema. Resolve. Né? Não é a quantidade. É a qualidade e o lugar certo. E o lugar certo, com certeza. É só isso. Diga, Luiz. A gente vem falando aqui já desse assunto que é a formação musical. Eu vi no currículo do seu pai
que ele fez o Conservatório Dramático e Dramático Musical. São Olha que Paulo, coisa linda, né? Nossa. Dramático e Musical de São Paulo. E você né? imagina no ano que ele fez como é que devia ser, né? Pois é. É mesmo. Pensa só. Devia ser um nível altíssimo, absurdo, né? né? Dos professores, Ele do teve, ambiente, ele teve né? essa vida acadêmica. vamos Acadêmica dizer da assim, que eu não música. tive. Que você não teve, Não tive. você não foi para a escola. Eu pensei em fazer a faculdade de música, mas acabei não fazendo. E tudo que eu estudei, porque eu estudei tudo, eu não sou autodidata. Uhum, Mas eu estudei piano, estudo piano até hoje, piano erudito. Estudei improvisação, estudei um pouco de composição, fiz Campos do Jordão, né, Festival o Festival de Inverno, Festival de com orquestração e arranjo, Uhum. Um pouco de regência, mas tudo com professor particular. Não é que eu estudei sozinho, sou autodidata. Sim. Eu estudei com mestres, Sim. mas não no ambiente No acadêmico. ambiente acadêmico. Que bacana. E continua existindo esse professor particular de música de altíssimo nível? Continua existindo. Continua assim, continua assim. né? Tanto que há uns 7, 8 anos atrás eu voltei a ter aula de piano. Piano Olha, que erudito. maravilha. Aos 50 e poucos anos de idade eu voltei a ter aula de piano, que falei, não, eu estou estudando, mas eu preciso De mais um pouco. E aí eu vou lá, claro que agora despassou mais por causa da pandemia, e a vida tomou muitos rumos, mas eu continuo. E quando eu preparo as peças que eu acho que já estão razoavelmente boas para apresentar a minha professora, que é em Santo André. Uhum. A primeira pessoa foi a minha professora, foi a Regina Schulhauer, minha mestre durante décadas. Hoje eu estou com uma outra professora, mas eu vou lá em Santo André e apresento, fico 2, 3 horas com ela lá. E toca, ela fala, tá, isso aqui tá uma bosta, isso daqui tá legal, isso aqui é melhor aqui, vamos lá. E, Depois de tudo isso. Depois vou lá, É eterno. Pra você aí que fala que, ó, vida de músico é legal, você trabalha em quê? Dá um trampo, Não, meu. músico sofre, músico sofre, é horrível. Para de chorar. Eu pretendo morrer estudando. É isso aí. Assim como seu pai foi. Seu Com pai certeza. tocava. Sim. Até... Tem vídeos dele um pouco antes de Sim. morrer tocando lá em casa. eu me lembro. Mas eu não falo nem estudando só música. Sim. Estudando, né? Fazendo meu cérebro trabalhar. Funcionar Tanto ali, que, aprofundar, né? Miguel gosta de xadrez. Eu amo xadrez. Olha que legal. Eu estudo música e xadrez. Hoje em dia eu abandonei. Tanto que eu pago coisa de internet para estudar, para você assistir, ter aula. Sim, de xadrez. Xadrez. Ah, de xadrez? De xadrez. Ah, que legal. Xadrez. Agora eu abandonei um pouco porque eu tô nesses últimos dias, meses, semanas, porque eu tô envolvido na política. Tá. Estudando, Vai estudando pesquisando. Para entender o que rola. O que tá rolando, eu quero deixar uma nação saudável melhor, nossos... Nossas gerações Nossas aí, novas gerações que vêm. Mas, por exemplo, eu tinha uma coisa que agora eu não estou fazendo, fora piano e xadrez, que são as coisas que eu estudo regularmente, música e xadrez. Eu pego um assunto, vulcão, olha. por exemplo. Aí eu fico 2, 3 semanas pesquisando texto, vídeo, documentário, tudo de vulcão. Tudo, né? Oceanografia também. Oceanografia. Né? Vou lá, Oceanos, Oceano, mares. Bruno. Pompeia. Eu pego um tema aleatório. E vai. Serial killer. Dá uma afundada. Sim. Um tema aleatório. Sim. E outra coisa que eu bacana. estudei muito e li muito, e livros em inglês, que eu já li 3, 4 vezes, é sobre a Segunda Guerra Mundial e o... Você gosta, né? Porque para mim é uma coisa que ainda eu não consigo entender como uma humanidade, né? Como uma humanidade, como uma civilização, como a europeia, germânica, né? que nos deu Bach, que nos deu Beethoven, que nos deu Goethe, que nos deu tantas coisas,
chegou a barbárie que chegou. Pois é. Deu Hitler também. Então. Como é que pode, né? Como é que pode, né? Mas eu fiquei com a impressão que você não gosta do termo maestro, é verdade ou não? Você não gosta de ser chamado de não maestro? Gosto. Não Mas é por maestro. quê? Não é maestro. Não. Agora eu vou fazer essa sacanagem aqui. Vou fazer essa sacanagem. Maestro, você não pode chamar que ele não gosta. Ele não gosta. Lá no livro com as partes do Fantasma da Ópera, na capa, né? Tá lá escrito o título dele. Uhum. Olha só o que tá escrito. Faz favor. Professor, doutor, maestro. Entendeu? Maravilha. Eu tiro sarro. Eu vejo... cara... Como eu vou dizer? Porque eu não quero parecer piegas, nem cabotino, nem coisa. Mas eu não me vejo melhor nem pior do que ninguém. Sim. A gente contribui, todos contribuem com a sua parte. E assim, por exemplo, lá no teatro, no Renault, na T4F, onde fiz todos esses espetáculos musicais, o porteiro, o motorista, o técnico, vem e fala: "Ei, Miguelito, como que tá, brother?" E tranquilo, né? Tranquilo não, é isso que eu gosto. Sim. Ele é igual, ele é... Tem a hierarquia? Lógico que tem, eu não estou negando a hierarquia. É uma questão da organização. Mas como cidadão, como pessoa, somos mundo é todos igual, aqui. né? Todos são necessários. Sim, sem dúvida. De novo, aí voltamos àquela coisa. O artista não. Eu preciso do avião, eu preciso do ovo, arroz, do feijão, do caminhão, do pneu. E do teatro, e da música, eu preciso de tudo. Também, claro. Então... É uma visão macro. Eu brinco, você falou de negócio de respeito também. Sim. Durante muitos anos, em turnês, principalmente no Brasil, antigamente você preenchia fichinha no hotel, né? Sim. Aí você punha música, o cara já olhava esse cara vai roubar toalha, esse cara... Você liga o cara, pois não, gay. Aí é o único lugar que eu ponho o maestro. Aí muda. Aí você sabe que rolou? Aí muda. Essa conversa rolou. Aliás, deixa eu puxar uma conversa aqui. Aqui no card, onde eu tô, aqui em cima no vídeo, tem um card. A entrevista que eu fiz com o maestro Rogério Brito, que o Luiz estava navegando na Europa e eu aqui fazendo entrevista sozinho, né, com ele de lá para cá. Olha que chique. Dá uma olhada aí no card que tá. E o Rogério estava falando exatamente isso. O quê? Cara, você chega e fala, pois não, tal. O que você faz? Alguma coisa assim? Aí eu sou, nossa, maestro. Mas a reação é essa. A reação é essa. Então ele não estava errado, nem você. É isso mesmo, né? É incrível isso. A minha esposa tem uma profissão que eu acho maravilhosa. Ela é educadora física. Tá. Mas ela se especializou e é uma das tops do Brasil em trabalhar com gestantes. Em pré e pós-parto. Então, exercício físico, personal gestante. Personal específico para gestante. Tá. E eu acho linda essa profissão. Nossa, ela cuida das mamães que estão prestes ou depois. Claro que tem alunas que ela tem há 10 anos que tiveram os filhos e continuaram com ela até hoje. Mas a especialização dela interessante isso. É o pré e pós-parto. Vamos fazer o merchan. Tem contato? Como é que é o nome dela? Vamos fazer o merchan. Melissa Cirello. O Instagram dela é @personalgestante. Pronto. Olha aí embaixo, ó. Pronto. E agora explica melhor o que ela faz. Então, ela cuida do... É um personal... É uma personal... Específico para gestantes. Que legal. Pré e pós-parto. Que legal. Então, que é super importante, né? Muito importante. E é lindo. Ela está cuidando dos nossos bebês, das nossas mamães. Exatamente. É muito lindo. Muito lindo. E isso não é importante? Totalmente. Claro que ela tem muito, tanto que eu falei que ela tem alunos que estão com ela há mais de décadas. Mas isso não é importante? O reconhecimento ela tem desses alunos, mas ela não sai na rua e é reconhecida e... o artista é mais importante que a personal gestante. Mas aí só para... O artista tem mãe? A gente foi na pediatra. Tem mãe.
Olha como é gozado. Porque artista tem essa aura perante a sociedade, que glamour. Sim. Nós somos uma pediatra. A pediatra, ela perguntou a profissão de vocês, a personal gestante, a Melissa falou. Ué, é pediatra, tem tudo a ver com... Claro. Com certeza. Aí, e você? Aí eu falei, eu sou músico, maestro. Ai, que legal. É o artista, aquela aura, né? Aí você tem que virar e falar assim, sabe por que eu sou músico e maestro? Porque minha mãe fez uma personagem quando eu estava na barriga dela. Entendeu? Senão não era maestro. Acontece isso. Diga lá, Luiz. Olha, o Marcelinho, quando ele levanta De novo, aquela placa, ele levantou aqui. 50 minutos. Ele baixou, aí já baixou, fico... deixa eu ver onde é que ele tá. O Marcelinho, sacanagem, bicho. Você tá roubando a hora de novo. Quando Entrou na nossa frente aqui, pois viu? Quando ele faz isso, Sacanagem. eu travo aqui. Eu fico... Puxou o freio. Puxa o freio. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Pergunta aí, que depois a gente paga hora extra. Mas uma coisa que eu comentei com vocês. Eu queria muito agitar a região artisticamente. A região aqui, Atibaia. Mas vai rolar. Vai rolar. Já estou há 2 anos aqui. Sim. Agora que rolou, agora engatou. Agora eu quero muito agitar a região, porque é uma maneira, sem ser arrogante, mas deixar algum tipo de legado artístico para a região. Claro. Eu já tentei alguns contatos que não rolou. Estou tendo agora com a Secretaria de Cultura, com a secretária Glória, a gente está fazendo um espetáculo que não tem nada a ver com a Secretaria de Cultura. Está andando, mas mesmo assim ainda muito incipiente, muito pequeno. Eu queria agitar, vamos ver se agora a gente vai rolar. Que ótimo. Então, gente, assim, repetindo, publicidade, nós vamos tocar junto aí em trio, em duo, já estamos tocando, né? Sim. E vai rolar umas coisas legais pra caramba aí, né? Eu já falei que vai. E aí, se alguém precisar, trilha pra teatro, certo? Trilha pra teatro, música para qualquer, repito, de orquestra sinfônica a banda de rock and roll. Banda de rock and roll. Tamo junto, escreve arranjo, arruma músico e tal. É só falar com nós que nós resolve o assunto. Fácil. Aí se for embaixo d'água também não tem problema. Pensa numa coisa dessa. Então, Miguel, faça o fechamento aí, fale o que você quiser. Na verdade... A porta está aberta, o microfone aberto, espaço aberto, é seu. Agradeço primeiro de você ter vindo. Quem agradece sou eu. Legal demais. Quem agradece sou eu. Porque legal demais. É a oportunidade de eu falar, gente, estou aqui na região, estou querendo agitar, realizar. Eu sou de realizar. Sim. Eu não sou muito teórico. Sim, é isso aí. Eu sou da ação. Sai, é isso aí. E o recado seria esse, né? De vamos agitar, vamos botar a região Atibaia em chamas. Em chamas. E a outra coisa é que estudem. Sempre, né? Estudem. Estudar é tudo. O resto da vida aí não é só música. Não, eu falei estudem, eu não falei música, eu falei estudem. Se você está aqui assistindo e tá pensando em ser cirurgião, está pensando em trabalhar com TI, exatamente, estudo, whatever. Isso aí é uma coisa super importante e não focar só naquilo, né? Que é aquela história, se você é músico, você tem que estudar música. Bom, isso é óbvio, não preciso falar. Mas, cara, o mundo não é só você. Roda em volta, né? Então, estuda, aprende como é que escreve, como é que faz um release legal, né? Quando você não sabe, chama um jornalista, põe o cara do seu lado assim. Me incomoda muito como se escreve mal hoje em dia. Super. Jornalistas. Tanto que o inferno se fala e se escreve mal. Sim. O inferno do vestibular qual é? Redação. Redação. Por quê? Não lê, não escreve, não tem vocabulário, às vezes até tem a ideia, mas não sabe se expressar. Né? Isso é super importante.
O Luiz é da safra mais nova, acabou, recém-formado de jornalismo e sabe bem como é que é Nós isso, né, somos Luiz? novos, contemporâneos. É isso. Então é isso. Há muito tempo. Luiz, quer falar alguma coisa mais? Não, apenas agradecer então, olha, o gente, Miguel. só agradecer o Miguel, agradecer o Marcelinho que está do outro lado aqui. Já subiu, o malcriado subiu na nossa frente com a placa aqui. Mas está do outro lado aqui, deixando a gente mais bonito. Ou mais feio, né, Luiz? Depende do dia. Depende do dia. Depende. Se ele tá de bom humor, deixa a gente bonito, senão deixa feio. Agradecer o Luiz mais uma vez por essa nona edição. Se vocês quiserem, tem mais uns assuntos sobre cultura. Eu falei do maestro Rogério, que tem o card aqui. E tem o primeiro, né, que a gente fez com o Vitor Carvalho, também falando sobre cultura, que foi secretário de cultura aqui de Atibaia. Também está aqui no card, vocês procurem lá. E Miguel, baby! Obrigado, querido! Obrigado! Obrigado a vocês. Tchau, galera. Tchau. Vamos! Tchau! Tchau.